Olá, galera da Arsenal Brasil. Amanhã, 4 da tarde, com transmissão da HBO Max, nós vamos a Sevilha jogar contra o Sevilha. O Arsenal já está na cidade, já tivemos a coletiva hoje do Arteta. E eu acredito que talvez nós vejamos algumas mudanças, mas não muitas. Para ser sincero, o time que começou contra o Chelsea talvez fosse o time perfeito para encarar o Sevilha, que é um time que não é um time de transição, não é um time de velocidade, pelo contrário, como já falamos lá atrás, é o time com a maior média de idade nas 5 grandes ligas europeias. Então é um time que tem dificuldades de velocidade, dificuldades de transição, dificuldades. Então, na minha modestíssima visão, quando, quando o seu velocista de zaga é o Sérgio Ramos, com 30 e todos os anos, Rakitic, eles são um time bem envelhecido. E o time que a gente jogou, né, contra o Chelsea seria muito bom, porque eu acho que a gente conseguiria manter o jogo dentro de um controle, de um ritmo nosso, para poder tentar vencer o jogo na última meia hora. Que eu acho isso uma estratégia bastante razoável para um jogo fora de casa pela Champions League. Mas algo me diz que talvez a gente veja um outro time em campo, algumas alterações, eu não sei. Dos que não começaram jogando contra o Chelsea, tem o Partey para jogar, difícil saber o quão bem ele tá fisicamente, né? Tem o Tomiyasu, que pode jogar. O Zinchenko não é um cara que tem super pernas e no final de semana contra o Sheffield a gente certamente vai precisar da progressão de passe dele contra um time que vai provavelmente fazer um bunker na defesa, tentando impedir a todo custo um golzinho, né? Vão jogar um futebol extremamente defensivo, então é um momento onde a progressão de passe dele é muito, muito fundamental. Então talvez a gente veja uma alteração ali, mais puramente tática, enfim, pensando no nosso calendário. E não vejo a gente mexendo na frente, a não ser que o Jesus tenha de fato sentido muito aquele pisão que o Cole Palmer deu nele, que deveria ter dado um cartão vermelho aos 5 minutos de jogo a nosso favor. Ou o atropelamento que ele sofreu, que embora não deem pênaltis nessas situações, deveria, né? Deveria. Mas eu sei que não dão, então não me surpreende que não tenham dado. Não acho que é um grande ponto contencioso por causa disso. Dito isso, eu gostaria. Sabe do que eu realmente gostaria? Eu gostaria de ver um meio-campo de Jorginho, Rice e Havertz. Eu achei que o Odegaard foi muito mal no jogo passado e ele fez duas coisas que me irritam profundamente num jogador. Primeiro é o jogador chutinho. Eu odeio o jogador chutinho, que pega a bola. Se ele tá, sei lá, no mínimo 40 metros do gol, ele chuta. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Não gosto do Chutinho, sempre falei mal da carreira do Felipe Chutinho por causa disso, né? O Liverpool tirou a mega cena quando conseguiu vendê-lo para o Barcelona pela fortuna que vendeu, um jogador completamente medíocre que estava numa fase iluminada com chutes de fora da área. É, E o Odegaard está indo nesse caminho, não está criando nada, ele não está contribuindo para a criação ofensiva do time, ele só quer chutar, 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 chutar. E, sei lá, essa conta não fecha. Eu acho que ele é até mais perigoso quando não é óbvio que ele vai chutar, né? Talvez não tenha explicado isso pra ele até o final. Eu gostaria de ver o Havertz no lugar dele, porque eu acho que essa conexão do Havertz com Jesus funcionou muito bem pra gente no final do jogo contra o Chelsea, na qual o Havertz se torna meio que um segundo atacante e ele ganha as bolas pelo alto, ele faz o jogo rodar e ele se infiltra na área. Ele talvez conversaria muito bem com Jesus nesse sentido. É algo que eu gostaria muito de ver. Ia pegar uma partida ruim do Odegaard, seria bom dar um puxão de orelha, né? Falar, olha,
você é o capitão, mas se você jogar que nem uma batata, você pega banco também, né? Não é a primeira partida ruim do Odegaard, acho que não foi grande coisa contra o City, embora eu consiga entender a aplicação tática dele. Mas, novamente, a coisa do vício no chute, eu esqueci de falar, a segunda coisa que me irrita muito, é quando o jogador recebe a bola de costas e em vez de girar ou tentar um passe lateral ou tentar qualquer coisa, ele pega a bola e ele começa a correr com a posse em direção ao nosso gol e começa tudo de novo. Ele fez isso umas 4 vezes contra o Chelsea e me deixou maluco em todas elas. Assim, isso não pode ser a única ferramenta que um jogador do nível dele tem num dia que o campo tá pesado e o gramado tá ruim. Simplesmente não é bom o suficiente. Eu tô percebendo que agora na verdade, tem praticamente um cabelo flutuando no vídeo, né, com a blusa, porque eu tô da cor do, do blackout. Mas enfim, não deu para pegar muito sol esse final de semana, tava nublado. Brincadeiras à parte, eu acho que não tem muito o que dizer. Turnover rápido, né, de sábado para cá. O Ramsdale viajou, né? Embora o Arteta talvez tenha dito, que isso, fica com teu filho aí, isso aqui é o quê? 1 ano de licença? Brincadeiras à parte, ele tá no elenco, mas nada indica que ele vai jogar, pelas declarações do Arteta. Me parece que esse assunto é morto e enterrado. O Raya é o titular. O Raya vem produzindo mais números em geral do que o Ramsdale. E salvo uma quebra de confiança ali entre ele e a defesa, eu não vejo nada mudando. Eu gostaria que ele comece a jogar melhor, assim, de uma maneira mais assertiva. Ele me parece muito nervoso. Porque senão a gente vai ter que procurar 2 goleiros no verão em vez de um só. De qualquer forma, esse assunto. Eu preferia quando as pessoas falavam mal do Havertz, sério. Eu acho que era um assunto mais interessante. De verdade. Bom, eu acho que é isso. Vale falar sobre outras coisas aqui. Eu evito. Eu não gosto de gravar vídeos sobre outros clubes no canal da Arsenal Brasil, mas eu tenho algumas coisas para falar sobre alguns outros clubes. Mas fica a informação de que o Tonali, meia do Newcastle, está prestes a assinar uma confissão do seu vício em jogo e da sua coisa de ter apostado em jogos do Milan e de ter colocado outros jogadores na teta da aposta. Ele deve fazer um acordo de 1 ano de suspensão, então é muito provável que esse acordo saia antes do jogo contra o Dortmund. Então o Newcastle fica aí sem o jogador mais importante da janela deles. Fica 1 ano fora, né? Eu não sei como é que são as regras disso. Eu sei que o Tony ele não podia nem treinar no CT do clube. Eu não sei como é que são as regras, porque ele tem que cumprir a suspensão, mas eu não sei como é que se aplica, digamos assim, as regras acessórias se aplicam fora do território italiano, enfim. O que importa é que a FIFA vai coibir ele de jogar na Premier League, então ele está fora. E é muito louco como esse negócio de aposta vai pegando cada vez gente mais central assim no futebol, né? Cada vez mais importante, mais rica, que você pensa que precisaria cada vez menos, né? Não só como um vício social, mas também com tentativa de corrupção, né? Esse caso todo não envolve só o Tonali, envolve outros jogadores, né? Um cara chamado Fagioli da Juventus falou que teve um jogo que ele jogou mal, foi substituído, saiu chorando porque ele ficou pensando nas dívidas de jogo que ele tinha. Tava devendo 3 milhões de euros. Aí ofereceram para ele manipular resultado em troca da dívida. Ele falou que eu não quis e tal, era contra a ética dele, mas alguém vai topar, né? Alguém já deve estar topando em algum lugar no futebol mundial. Essa loucura das apostas, ela tem que ser de alguma forma coibida. E eu não vejo ela coibida pelo mesmo motivo que eu não vejo o dinheiro
o dinheiro complicado do Oriente Médio entrando diretamente nos clubes, né? Estados sendo donos de clubes, né? Muito mais do que, sei lá, a origem dúbia do dinheiro. A ideia de ter estados, nações, donos de clube é um problema para o esporte, porque, primeiramente, pela inflação que isso gera no mercado, mas em especial por uma série de questões de conflito de interesse que vão se formando e são muito nítidas, né? Só que dá muito dinheiro, né? E o dirigente de futebol é o tipo de ser humano mais repugnante que existe, né? Então, fazer o quê? Vamos esperar aí, sei lá, a final de Copa do Mundo ser decidida com a máfia do cartão amarelo. Enfim, vamos pro jogo que amanhã a gente comenta. Espero uma bela vitória do Arsenal e um reposicionamento bem tranquilo nesse grupo. Lembrando que se a gente ganhar os 2 jogos contra o Sevilha, praticamente resolveu o grupo. Então, esse jogo é muito importante por causa disso. Especialmente se Lens e PSV empatarem os seus 2 jogos. Aí seria perfeito. A gente estaria muito tranquilo para ganhar do Lens em casa e passar em primeiro, até com 2 empates, enfim, sem muita dificuldade. Valeu, galera.